Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá então, mais algumas dicas para a primeira fase. Em um outro vídeo eu mencionei para vocês que a minha sugestão para a preparação para a primeira fase é que você inicie a preparação 6 semanas antes da primeira fase. Durante essas 6 semanas você tem que ter muita disciplina. E a sua disciplina passa em justamente você fazer simulados da prova da OAB, como eu mencionei até no outro vídeo, como você vai fazer e assim por diante. Independente disso, ao longo dessas 6 semanas você tem que montar um organograma com um fluxo de estudos voltados para a primeira fase. Na primeira fase você tem 80 pontos para você trabalhar. Desses 80 você precisa de 50%, mas não é fácil tirar os 50%. Por quê? Porque você tem perguntas multidisciplinares com conteúdos que estão presentes tanto em uma disciplina quanto em outra, então não dá para negligenciar nenhuma matéria. Sobretudo ética. Como eu até mencionei em outro vídeo para vocês, o estudo de ética para a primeira fase ele é de extrema importância, tá? Porque o valor em termos estatísticos da ética exige que você tenha todo o conteúdo bem estudado, tá? Ora, voltando então à questão do organograma, você tem que montar um organograma de forma que nas 2 primeiras semanas você consiga ter um espaço na sua agenda diária para você se dedicar a todo o conteúdo do direito. Então eu sugiro nas 2 primeiras semanas você dedicar 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas do seu dia, conforme a sua agenda, inclusive sábado e domingo, para você rever conteúdo. E como é que você revê o conteúdo para a OAB de forma geral? Ora, você tem que estudar textos básicos de lei. Então, por exemplo, Constituição Federal, Código Civil, Código Penal, CLT, a parte empresarial do Código Civil, algumas leis específicas. Você tem que ir estudando o texto de lei. Além do texto de lei, você tem que incluir também a leitura das súmulas. E aqui está a dica. Para você ler as súmulas, comece a ler as súmulas de trás para frente. As súmulas mais atuais têm uma probabilidade maior de cair na prova da OAB. Então, as 2 primeiras semanas do organograma você faz essa leitura geral. E aí, no último mês, ou seja, nas 4 últimas semanas, você já monta um organograma mais específicos para as provas da OAB. De forma que você vai se dedicar um pouco mais as matérias que caem efetivamente na OAB. Então, por exemplo, questão ambiental. Você tem que estudar um pouco da questão ambiental, mas tem que estudar, sobretudo, o Código de Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública, que tratam das ações coletivas. Sempre caem questões envolvendo ações coletivas, quer na matéria ambiental, quer em direito administrativo. Então, não negligencia isso. Questão do direito administrativo, estudo constitucional, mas estuda também as leis envolvendo, por exemplo, licitações que sempre aparecem, ou eventualmente probidade administrativa. São essas leis mais padrões e chaves que você tem que se dedicar justamente nessas semanas que virão. E sempre o processo de revisão, revisando. Aí a sua pergunta é, eu fiz tudo isso, mas em um mês eu não consigo rever tudo. Dica que eu dei para você, reveja os pontos principais. E além do mais, durante o processo de revisão, você vai montando esquemas mentais, de forma que na última semana, no teu organograma, você tem que revisitar os esquemas mentais e resolver a última prova da OAB. O objetivo é que depois que você revisitar os esquemas mentais que você fez ao longo dessas 6 semanas de preparação, e além disso, ter feito os simulados das outras 5 provas, a hora que você fizer o simulado da última prova da OAB, o objetivo é que você tenha mais do que 40 pontos. Tá? Sobre ética, como eu falei para vocês, tem um vídeo específico nosso. Mas não perca aqui as nossas dicas sobre primeira fase da OAB. Vai dar certo, confia, seja disciplinado. Conta comigo, sucesso, até a próxima, gente.